Seja bem-vindo ao Canal da Paz, quinta-feira, já estamos chegando no final de semana, a vida passa, o tempo não espera ninguém, porque o mundo está girando e quando o mundo gira, enquanto o mundo gira, as horas estão passando, ou seja, o tempo está passando. Ou melhor, o tempo é senhor de si mesmo. O problema somos nós. Nós dizemos que passou isso, passou aquilo, ou passou o ontem, e o amanhã, o hoje também já passou, e o amanhã também vai passar, porque nós é que passamos, nós é que somos finitos. O tempo, ele é eterno, o tempo, ele vai existir sempre. E falando em tempo, e falando em momentos, e falando em vida, existencialismo, ontem nós enterramos a nossa querida amiga Estela, esposa do Maurílio, de uma família maravilhosa, os seus filhos, suas filhas. Infelizmente o câncer a levou e tudo se acabou. E eu pergunto, será que tudo se acabou? Como saber? Porque o desejo nosso é que ela esteja guardada agora, foi enterrada, ela vai ser cremada, que ela esteja guardada para amanhã da ressurreição, assim nós cremos. Mas como crer nesta promessa se nós não vemos, se nós não temos evidências suficientes para isso? Eu não tenho, eu não sou arqueólogo, mas nós podemos pesquisar, nós podemos estudar, porque diz Paulo enfrentou a descrença. Paulo enfrentou homens e mulheres com falta de fé, não tinham fé. Mas Paulo levanta uma questão, Paulo levanta uma tese. Ele diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O que é a pregação de Paulo? O que Paulo pregava? Paulo pregava Jesus Cristo ressurreto. Paulo pregava a realidade do Filho de Deus neste mundo. Ele conviveu, Paulo foi contemporâneo de Jesus, e depois se tornou, ele era um opositor, mas depois ele se tornou um discípulo, um apóstolo de Cristo. E Paulo compreendeu então como era crer. Como poderemos crer? Como poderemos desenvolver a fé se não ouvimos, se não conhecemos o que Paulo está dizendo? A pregação de Paulo era: creia em Jesus Cristo ressurreto. Creia no Filho de Deus, nas boas novas. Nós não podemos crer em alguma coisa que nós não ouvimos. E no verso 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, ou seja, a fé vem pelas boas novas, por termos ouvido, sabido sobre as boas novas, e as boas novas, que é o Evangelho é Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo, a pregação é a palavra de Cristo, ou seja, o Evangelho eterno. Então, como ter fé? Vejam a importância da fé, mas como acreditar, como desenvolver a nossa fé? Se você não ouvir alguma coisa, se você não ouvir que a pessoa existe, se você não ouvir que a cidade, o país, a nação existe, você não sabe, você não pode crer naquilo que você não vê e não ouve. Nós não vemos e nós não estivemos ou não estamos ou não sabemos exatamente onde Jesus viveu. Eu não sei, nunca fui lá em Jerusalém, nunca fui na Judéia, nunca fui em Nazaré, nunca fui em Belém, Belém da Judéia, onde ocorreu o fato, o nascimento de Jesus. Mas as evidências, a arqueologia já descobriu coisas, não é? Do passado já que são suficientes. As descobertas do Mar Vermelho, não é? As descobertas das cavernas de Qumran, que
já trouxeram para nós evidências da existência da palavra de Deus e também do Filho de Deus. Então, como acreditar? Como saber e ter a certeza que a Estela, nossa amiga, nossa irmã, ela vai ressuscitar na manhã da ressurreição? É o que nós desejamos, é o que nós esperamos, mas nós não podemos fazer juízo da vida de uma pessoa porque nós não conhecemos o íntimo do coração, mas a palavra de Deus nos dá uma pista: pelos seus frutos o conhecereis. Eu estou aqui tomando por base a vida e obra e trabalho da irmã Estela, da nossa amada amiga Estela, para que vocês tenham uma noção do que a vida nos reserva. E quando nós desenvolvemos a fé e quando nós cremos, porque diz a palavra de Deus lá em Hebreus 11:6 que sem fé, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que ouve sobre Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós não podemos nos achegar a Deus sem fé. Aliás, nós só podemos nos chegar a Deus, ou nos achegarmos a Deus, através da fé, pela fé e pelo ouvir e ouvir das boas novas da palavra de Deus. A fé ela se apega ao nada para enxergar o tudo, para ver o tudo. A fé, ela se apega ao nada para enxergar o tudo. Assim é. A fé, ela é capaz de dar um passo no vazio. É a fé que nos faz dar o primeiro passo. É a fé que nos faz dar o segundo passo. É a fé que nos faz esperar o amanhã. Se nós esperamos o amanhã, por que não acreditarmos e desenvolvermos a nossa fé na manhã da ressurreição? Porque Cristo é ressurreto. Se você for lá no túmulo de Buda, os ossos dele estão lá, ele não ressuscitou. E também, se você for no túmulo de Maomé, você vai encontrar lá os ossos de Maomé. Mas se você for na tumba de José de Arimateia, lá onde Jesus foi depositado, você lá encontrará um buraco, uma caverna, um lugar, uma tumba vazia, porque Jesus ressuscitou. A fé é que nos faz avançar, a fé é que nos faz acreditar, a fé é que nos transforma, porque ao crermos na pessoa maravilhosa de Jesus, aquele que ressuscitou a Lázaro, ressuscitará a irmã Estela, ressuscitará você e ressuscitará a mim. E se descansarmos no Senhor, descansaremos na certeza de que na manhã da ressurreição nós ressuscitaremos para a glória. Assim, amigo, amiga, vale a pena crermos. O mundo crê na reencarnação. Para o mundo, se a Bíblia estiver errada, se tudo isso aqui for fantasia, for mito, for ficção, para o mundo, para nós não perderemos nada. Eu creio na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir das boas novas do Senhor. Mas aqueles que não creem na reencarnação, por exemplo, se a Bíblia estiver errada, eu não perdi nada. Por quê? Porque, segundo a tradição secular do mundo, não é? As pessoas creem na imortalidade da alma, então se a imortalidade da alma for verdadeira, eu não perdi nada. Serei reencarnado, eu vou reencarnar numa outra pessoa, eu já sou reencarnação de outros e de outros e de outros do passado. Eu não perdi nada. Agora, se a palavra de Deus estiver certa e você não acreditar nela, então você perdeu tudo. Já pensou nisso? Só por isso já vale a pena crer na palavra de Deus, crer em Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Feche os seus olhos, pense nisso. Vamos orar para que Deus nos dê a fé suficiente para nos agarrarmos à pessoa maravilhosa de Jesus, entregarmos a nossa vida a Ele, confessando os nossos pecados, para que Deus, sim, Ele nos guie, proteja e nos guarde também para a manhã da ressurreição, se descansarmos desta vida. Se não, aguardaremos Jesus
em pé, vivos e transformados pela sua vinda e pelo seu poder. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, as verdades estão aqui nas minhas mãos, as verdades estão aqui no Canal da Paz, as verdades estão sendo propagadas, estão sendo anunciadas aos 4 cantos da terra, meu Senhor. E o Senhor está vindo, o Senhor virá em breve nos buscar. O mundo não creu no Senhor, não crê no Senhor. O mundo crê nas filosofias humanas, nos dogmas, nos ensinos de homens, mas nós cremos no Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É em nome dele que oramos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.